Oi, gente, tudo bem? Eu vou falar um pouco mais sobre como é a rotina no hospital, mas eu vou tentar focar mais nos atendimentos, nos casos dos pacientes. E no final eu vou falar sobre as evoluções, como você elabora uma boa evolução de fisioterapia numa UTI, né? Todos os itens que você precisa colocar na sua evolução o mais detalhado possível para poder te respaldar mesmo sobre o seu atendimento, tudo que você fez, o que você não fez, né? Então, é bem interessante vocês continuarem vendo esse vídeo. Se vocês têm interesse em seguir na área de fisioterapia, se você vai dar o seu primeiro plantão, você não sabe exatamente como fazer a sua evolução. É claro que no começo no hospital você sempre está acompanhado de uma fisioterapeuta mais experiente, né? Mas eu mesma sempre procurei vídeos de pessoas que estavam dando dicas, né? Mesmo que eu tivesse ali alguém nas primeiras semanas ou nos primeiros dias, eu sempre procurei vídeos que as pessoas falassem um pouco mais sobre como é a rotina. Então eu acho legal eu passar isso pra vocês também, tá bom? Vamos começar. Oi, gente, agora são 9h30, já atendi alguns pacientes, fiz ajustes de ventilação, consegui diminuir alguns parâmetros, né, de FO2, PIP. Hoje eu tô na UTI geral, tá, que é uma UTI limpa, não estou no Covid. Aqui tem bastante paciente neurológico e alguns pacientes em desmame de ventilação mecânica, já que estão nebulizando, estão no oxigênio. Consegui tirar o oxigênio de 2 pacientes hoje também. Então eles estão com traqueostomia, mas em ar ambiente. E um desses pacientes está evoluindo muito bem. Ele teve um AVCH e eu consegui sentar ele na beira do leito hoje, fazer exercício de controle de tronco. Ele melhorou muito o controle de tronco dele. E com a ajuda da enfermagem eu consegui deixar ele em pé, ficou em ortostatismo, ficou super bem, ainda não tem força para ficar sozinho em pé, mas ele ficou super bem e sentei ele na poltrona. E ele ficou muito feliz. E é muito gratificante essas coisas, né? E outros pacientes que eu já atendi também, foi uma paciente com TCE, que ela está entubada, ainda a gente não conseguiu entubar ela, porque está oscilando o nível de consciência, às vezes ela está mais responsiva, às vezes não. Então, tá difícil de estubar, mas ela já tá em pressão de suporte, tá respirando sozinha. Oi. Eu fui interrompida aqui pelo Zé. Não, tia, não, isso não tá valendo não tá valendo não, pega esse negocinho. O Zé é o enfermeiro do setor. Isso, não tá valendo ainda não, pera Tá aí. valendo sim, gente. Ele é muito gente boa. Gente, É verdade. Quer dizer que é enfermeiro bom, né? Assim, Não, enfermeiro bom. ele é um enfermeiro muito bom e é muita gente boa aqui, ó. Tô sendo sincera. E aqui a Fer é top, ela é técnica Você vai de deixar esse negócio enfermagem. mesmo aí? Que negócio? Esse vídeo aí que tá rolando aí? Vou. Então deixa o like e aperta o sininho. Me pegaram no flagra gravando aqui. E eu tô tomando café agora. Daqui a pouco eu vou voltar pro setor. Olha aqui, só pra mostrar sua touca. Vai aparecer minha testa. Não, é sua touca só. Ai, que linda sua touca. Terminei todos os atendimentos. Terminei de evoluir também. Agora tô esperando dar hora de ir embora. Faltam 20 minutos pra passar o plantão. Olha como fica o rosto com a máscara. Marca tudo. Já tô indo embora. Parei para abastecer rapidinho aqui e vou contar para vocês como foi o término do meu plantão. Teve uma paciente que teve uma parada respiratória durante o banho e eu tinha conseguido tirar ela da nebulização, que ela tá em uso de traqueostomia. Ela voltou sozinha a respirar, fez só um período de apneia, ficou cianótica, desaturou. Aí não precisou voltar ela pro ventilador não, só pro oxigênio mesmo, e aí ela melhorou. É uma paciente que tem AVC. Na verdade, o dela é um aneurisma e ela fez uma cirurgia de clipagem desse aneurisma, né? Então, foi mais isso que aconteceu. Tem alguns pacientes que estavam precisando ser aspirados e outros pacientes neurológicos que não estão respondendo muito bem à atividade ativa, né?
motor ativa, então a gente tem que fazer mais de forma passiva esses exercícios. E depois eu vou comentar com vocês como a gente pode fazer uma boa evolução de fisioterapia trabalhando no hospital, né, mais especificamente na UTI, como que a gente evolui tudo que o paciente está usando ali para se manter estável, se ele está precisando de droga vasoativa, né, se ele está em ventilação mecânica, como que a gente pode evoluir esses pacientes no sistema. Já já eu volto. Bom, eu fiz algumas anotações aqui para lembrar o que a gente precisa, dos tópicos que a gente precisa lembrar para fazer uma evolução bem detalhada, né? No caso, a primeira coisa que a gente vai levar em conta é o nível de consciência do paciente. Se ele está sem sedação, a gente utiliza a escala de Glasgow. E se ele está com sedação, a gente utiliza a escala de Haas, tá? E aí se ele está sem sedação, você avalia se ele está consciente e orientado, se ele está confuso, se ele está contactuando, se ele obedece comandos, se ele tem reflexo de retirada, enfim. É tudo isso que a gente consegue avaliar, tá? E na escala de Haas, né, quando o paciente está com sedação, é se ele está completamente sedado, em uma sedação profunda, ou se ele tem ainda abertura ocular, se ele sustenta mais que 10 segundos, enfim, aí a gente tem que decorar aquela escalinha, tá? De Glasgow e de Haas. E depois a gente vai ver a parte hemodinâmica do paciente. Se ele tá estável, se os sinais vitais dele tá estável, ou tá instável, né? No caso, se ele tem uma pressão arterial normal, ou se ele tá apresentando hipotensão ou hipertensão, ou a frequência cardíaca dele tá acima do normal, tá abaixo do normal. Se ele tá precisando de droga vasoativa, né? Vasopressina, dobutamina, noradrenalina. É isso que a gente vai estar avaliando, tá? Com o uso de DVA. Isso tudo a gente vai anotar. Na parte hemodinâmica, a gente anota os sinais vitais também na evolução, tá bom? E se ele tá com uso de droga vasoativa, a quantidade de droga vasoativa de cada droga que ele tá precisando, tá? A parte ventilatória do paciente, a gente vai anotar se ele tá em ventilação espontânea, se ele tá respirando sozinho, se ele tá com uso de O2 suplementar, né, com catéter nasal, qual dispositivo ele tá precisando, por exemplo, catéter nasal, ou uma máscara de nebulização, uma máscara de alto fluxo, enfim. Se ele tiver entubado, você vai colocar qual o tamanho do tubo dele, se é um tubo 8, qual rima labial ele vai estar fixado, se é uma rima labial 24, por exemplo. Em ventilação mecânica invasiva, você vai colocar o modo de ventilação que ele tá, se é em ventilação controlada, se é em pressão de suporte. E aí vai anotar os parâmetros ventilatórios que esse paciente está precisando, né? Ou se você pegou plantão, esse paciente está em uso de ventilação não invasiva, mesma coisa, você vai colocar os parâmetros de ventilação não invasiva que esse paciente está precisando, tá? Tudo isso é importante a gente anotar. Agora, o aspecto físico do paciente, a gente vai anotar toda a parte física mesmo. Você vai observar as mãos desse paciente, por exemplo, se ele está apresentando cianose em extremidades, ou se ele não estiver apresentando cianose, é porque ele está acianótico. Você vai olhar para ele, vai ver se ele tá tá corado, se ele tá descorado, se ele tem presença de icterícia. Você vai ver a parte motora, se ele tem deformidades, né, nos dedos ou algum padrão de flexão, enfim, todos os aspectos físicos mesmo, tudo que você consegue observar nesse paciente, tá? Em seguida, eu coloco sempre os dispositivos que o paciente está usando, por exemplo, se ele está com dreno torácico, por exemplo, em hemitórax esquerdo, você vai colocar o aspecto do dreno, se ele está com débito, se ele está oscilando, se ele está borbulhando, tudo isso você precisa anotar. Se ele está com alguma sonda naso aberta, por exemplo, para drenar, se ele apresentou vômito, aí você vai colocar. Se ele tá fazendo uso de colar cervical, se for um acidente, né, algum politrauma, se ele tá fazendo uso de tala ou de enfaixamento, né, se ele teve alguma fratura, por exemplo, ou se o enfaixamento é só para aquecer os membros,
Se ele tá usando contenção mecânica, né, por ser um paciente que tá agitado, você vai anotar contenção, por exemplo, de membros superiores ou de membros inferiores. Em seguida, eu sempre coloco embaixo, né, depois que eu faço o textinho corrido de todas essas informações que eu já falei, eu coloco sempre como que tá a ausculta pulmonar do meu paciente. Murmúrio vesicular presente ou ausente em hemitórax esquerdo ou direito, sempre vou colocar as informações de como tá a ausculta pulmonar dele. Se ele tem ruídos adventícios, né? Se ele tá apresentando roncos, sibilos, estertores, ou se a ausculta está limpa, né? A gente vai anotar tudo isso. E já aqui, nas condutas realizadas, eu vou colocar o que eu fiz, tanto da parte respiratória quanto da parte motora desse paciente, tudo o que eu fiz. Se eu ajustei algum parâmetro de ventilação, se eu aspirei, como que estava o aspecto, se eu troquei fixação de tubo, de tráqueo, eu vou anotar. Eu vou colocar também as condutas motoras, né? Se for um paciente que deu para sentar à beira-leito, eu vou colocar. Se eu sentei ele em poltrona, se ele fez ortostatismo, se ele deambulou, ou se eu fiz fisioterapia motora no leito, se foi exercício ativo, ativo assistido ou passivo, se ele fez cicloergômetro, exercício resistido, enfim. Tudo isso eu vou estar colocando nas condutas realizadas, tá? E no final você pode estar anotando também se teve alguma intercorrência durante o seu atendimento ou não. Se foi. E o tipo de intercorrência que aconteceu, né? Isso tudo você pode estar colocando no final, tá? Essa forma de evolução é a forma como eu faço, é a forma mais detalhada possível. E sempre lembrando que essa é a forma de texto corrido, né? Como eu evoluo no sistema em forma de texto. Tem alguns lugares que a evolução é só em xizinho, né? Acaba sendo mais fácil, mas acaba sendo menos detalhado também. Assim, em formato de texto, eu acho melhor, né? E também tem alguns lugares que evoluem no computador e outros à mão, né? Então, eu vou evoluir aqui. Vou escrever uma evolução para vocês terem uma ideia de como seria uma evolução mais completa possível, para vocês estarem treinando, né, em casa ou no seu próximo plantão, ou no seu primeiro plantão, você já saber como pode fazer uma evolução de um paciente na UTI, tá bom? E é isso o vídeo de hoje, gente. Espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado. De alguma forma, eu acho que é interessante os estudantes de fisioterapia que pretendem iniciar nessa área, né, de fisioterapia hospitalar, saberem como fazer uma evolução, saber um pouquinho da rotina no hospital. Então, fiz esse vídeo mais para estar como forma de informação mesmo, tá bom? Espero que tenha ajudado, que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo também, pode deixar aí nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo!